Revista Espírita, março de 1858. A fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte: em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Por que nesse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito. Sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me gabo de valer mais que os outros. Longe disto, entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã da congregação de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçaram? Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao espírito de São Luís, que se comunica de boa vontade sempre que há uma instrução útil a ministrar. 1. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Resposta: quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar, desde que a ele se submeteu. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou rejeitar a prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. 2. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca tal acidente, do qual, de algum modo, é a causa, e no caso em que escape do perigo, se um bom espírito vem em seu auxílio? Resposta: os bons ou maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, segundo sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo o desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Sobrevindo um mau espírito, e digo mal sustentando o mal que nele ainda existe, pensas que igualmente escaparás a outros perigos
e novamente te entregarás às tuas paixões desenfreadas. 3. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio? Resposta: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Além disto, mesmo a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. 4. Compreendemos perfeitamente esta doutrina, mas isto não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do Ocidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, a ponte desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Resposta: quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele, é o instinto de seu destino que o leva para ela. 5. Quem faz a ponte desmoronar? Resposta: as circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá, de preferência, à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem, ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente. Isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. 6. Tomemos outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviada por um bondoso espírito? Resposta: não. 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora sai de casa e segue pela avenida. Uma voz íntima lhe diz: volta para casa. Ela vacila. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas, refazendo-se, exclama: mas, que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isto é efeito de minha imaginação. Então retorna ao caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? Resposta: era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características. São sempre vagos. 8. Que entendeis por vós do instinto? Resposta: entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando essas fases têm um caráter essencial, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se o instante, torna-se pressentimento. Nota: as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral
é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Fim da nota.